vou começar uma sequência de vídeos falando sobre análise fundamentalista. Análise fundamentalista é uma linha no qual o investidor vai estudar os dados contábeis de uma empresa para poder decidir se ele compra ou não uma ação, se uma ação está com preço caro, se a ação está com preço barato, se está com preço justo, enfim. A análise fundamentalista ela vai entender o preço da ação e vai auxiliar o investidor na tomada de decisão se ele compra ou não aquela ação. A ideia é que esse vídeo seja de um conteúdo introdutório mesmo, apresentar os pontos principais para que, se o investidor tiver interesse, ele possa aprofundar nos conhecimentos em relação à análise fundamentalista. Bom, no mercado financeiro a gente tem basicamente duas linhas de estudo quando a gente vai comprar uma ação. Pode ser a análise técnica ou então a análise fundamentalista. Na análise técnica, o investidor vai tomar a decisão de comprar ou vender uma ação com base na cotação do preço da ação diariamente. Então ele vai avaliar o gráfico e vai decidir se a ação está num ponto interessante de comprar ou não. Já na análise fundamentalista é diferente. O investidor ele vai avaliar os dados contábeis da empresa para ver se a empresa está interessante de comprar ou não. Basicamente, na análise fundamentalista, ela vai te ajudar a separar o joio do trigo, para você ver de uma forma mais clara se aquela empresa é interessante, se é uma empresa saudável, ou então se não, se a empresa está endividada, se a empresa não está conseguindo crescer, está reduzindo receita. A análise fundamentalista ela entra para poder auxiliar o investidor nessa leitura dos dados contábeis da empresa. Então vai ver questão de histórico de lucro, vai avaliar se a empresa está cara, se a empresa está barata, qual que é o valor patrimonial por ação, se a empresa está muito endividada, se ela vem crescendo a receita. A análise fundamentalista ela vai mais nessa linha. Bom, qual que é a etapa inicial de quando a gente vai comprar uma ação? Definir uma ação que você deseja comprar, você vai fazer uma pesquisa dela, vai entender primeiro a empresa para depois seguir com os estudos sobre ela. Qual que é a minha dica sobre essa leitura da empresa? O primeiro passo é muito simples. Você joga o nome da empresa aqui no Google e provavelmente já vai cair na página inicial dessa empresa. Então entra aqui que vai ter as principais informações. Se a empresa é cotada na bolsa, vai ter uma parte relacionada a relações com investidores, que é o RI. Ali passa todas as informações sobre os dados contábeis da empresa, se a empresa está com novos projetos, está pensando em expansão, enfim, é super interessante a gente pesquisar. Bom, feito isso, qual que é a minha outra dica para você poder avaliar uma empresa? Você entender o balanço patrimonial dela. Vou apresentar de forma resumida aqui o que é um balanço patrimonial. Na tela, a gente tem um balanço simples de uma empresa. O que seria esse balanço patrimonial? Ele vai resumir de uma forma muito simples todos os ativos e passivos que a empresa tem para a gente descobrir qual é o patrimônio líquido daquela empresa. O que são os ativos? É dinheiro em caixa, é direitos a receber, imóveis, automóveis, equipamentos, maquinários, tudo aquilo que a empresa tem de ativo. E o que é passivo? É tudo que ela tem de dívida. É dívida com terceiros, algum empréstimo, financiamento, passivos trabalhistas. Então é tudo aquilo que a empresa deve. Então quando a gente pega todos os ativos e subtrai do passivo, a gente encontra qual que é o patrimônio líquido daquela empresa, certo? Um ponto interessante é que o total de ativo sempre vai ser igual ao total de passivo. Então deixa eu apresentar aqui a próxima tela, eu vou exemplificar com números. O ativo, no caso aqui, são R$100 mil, a empresa tem de ativos totais R$100 mil, tem de passivo 20 mil, logo o patrimônio líquido dessa empresa são R$80 mil. Se observar, o total de ativo é igual ao total de passivo. Então isso aqui é um balanço patrimonial, bem resumido, mas como ideia inicial acho que faz sentido para poder facilitar a compreensão sobre o assunto. Bom, agora vamos falar sobre o balanço patrimonial da WEG, que é a empresa que a gente vai olhar. Isso é muito simples, você vai lá no Google, escreve Plantão Bovespa, está até aqui na tela. E já vai aparecer aqui, que é o site da BMF Bovespa, você clica aqui. Eu quero o balanço patrimonial do segundo semestre da WEG, vou pegar aqui de junho até hoje.
e vai procurar por Press Release. Então esse aqui são os resultados da VEG do segundo trimestre. Aqui está o balanço patrimonial consolidado. Então são aqueles campos de ativo, passivo e patrimônio líquido que eu vou dar uma olhada. Nessa tela aqui já está todo o resumo disso. Então vamos lá, primeiro, ela tem de ativos circulante 10 bilhões de reais, sendo 2 bilhões indisponíveis, em disponibilidade, que são dinheiro em caixa que a empresa tem. Tem 3 bilhões em crédito a receber, 3 bilhões em estoques. Isso aqui, ativo circulante, é tudo que a empresa tem para receber em um prazo inferior a um ano. E realizável a longo prazo, ou ativo não circulante também, como é conhecido, é tudo aquilo que a empresa tem para receber acima de um ano. Correto? Permanente, geralmente são os ativos, são imóveis, são esses ativos que a empresa não utiliza no dia a dia para poder gerar o capital dela. E aqui a gente tem um total de ativo, que a empresa tem 18 bilhões em ativos. Agora vamos ver a parte aqui de passivo circulante. A VEG tem um total de passivo circulante de 4,6 bilhões de reais. São obrigações sociais, fornecedores, obrigações fiscais. Passivo não circulante, que são as dívidas acima de um ano. Então, passivo circulante abaixo de um ano, passivo não circulante acima de um ano. Então, aqui a gente tem empréstimos e financiamentos. E o patrimônio líquido, que vai ser a gente pegar o que a empresa tem de ativo, subtrair os passivos, a gente chega no patrimônio líquido. Então, a gente tem total de ativo 18 bilhões, tem os passivos circulante e não circulante, o que dá um total de patrimônio líquido de 10 bilhões da VEG. Então a VEG tem 10 bilhões de patrimônio líquido. Achou o balanço patrimonial, entendeu ele? O próximo passo é a gente ir no site fundamentos.com.br. Esse site é bem interessante, que ele resume de uma forma muito fácil os principais pontos do balanço patrimonial e apresenta para a gente também alguns indicadores fundamentalistas. Então eu vou colocar aqui o código da VEG e aqui já vai apresentar os dados sobre a empresa. Se a gente observar aqui, os dados do balanço patrimonial eles estão resumidos de uma forma muito simples. Então vamos dar uma olhada aqui, que o total de ativo que a empresa tem são 18 bilhões e aqui está atualizado o valor correto. Outro ponto interessante do site fundamentos.com.br é que se você passa o mouse aqui nessa interrogação, ele vai falar para você do que se trata cada um desses campos. Então, qual que é o ativo? São todos os bens, direitos e valores a receber de uma entidade. Então, a VEG tem 18 bilhões de ativo. Disponibilidade é o dinheiro que a empresa tem em caixa, que são 2,8 bilhões, que está aqui também em disponibilidade. Então, ele vai resumindo, ativo circulante 10 bilhões, e o que seria essa dívida bruta? A dívida bruta só vai considerar o que a empresa tem de empréstimo e financiamento a ser pago. Então, somando essa dívida dela e as debêntures também, que é quando a empresa pega empréstimo direto com os investidores para poder fazer um investimento, é chamada de debênture, porque geralmente é uma linha de crédito mais barato que as empresas têm. Então pegou empréstimo, financiamento e debênture e a VEG tem 2,1 bilhões. O que é a dívida líquida? A dívida líquida nada mais é quando a gente pega tudo que a empresa tem de dinheiro e subtrai do que a empresa tem de dívida bruta. Se o resultado for negativo igual o da VEG, significa o quê? Que a empresa ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida. Então, se ela quisesse quitar todas as dívidas dela, ela conseguiria quitar, ainda sobraria 725 milhões de reais em caixa. E aqui está resumido o patrimônio líquido. Então, reforçando o conceito, patrimônio líquido é quando a gente pega todos os ativos de uma empresa, subtrai do passivo e a gente tem ali de forma muito fácil o patrimônio líquido. Então, aqui estão os dados do balanço patrimonial da VEG. Se a gente subir aqui um pouco, aqui a gente vê o ticker da empresa, né, que é o código que é negociado na bolsa, que é VEG3. É uma ação do tipo ON, que é uma ação ordinária, que tem direito a voto nas assembleias. Quem detém as ações da VEG
vai ter direito a voto proporcional à quantidade de ações que tem. É uma empresa que está no setor de máquinas e equipamentos, então se você quiser saber todas as empresas que estão no mesmo segmento que a WEG, é só você clicar aqui, que vai abrir uma nova tela e vai apresentar todas as empresas que estão no setor igual da WEG, que é de máquinas e equipamentos. Agora, se você quiser avaliar o setor mais específico, ou seja, o subsetor, você clica aqui e vai apresentar todas as empresas que estão no mesmo subsetor da WEG. A cotação é o preço que a WEG encerrou o pregão de ontem, então aqui a data da última cotação é a data de ontem, 25 de agosto. O preço que ela encerrou foi R$ 68,29. Outro ponto interessante é que é o número de ações, então a WEG tem 2 bilhões de ações sendo negociadas na bolsa. E outro ponto interessante também, que é o valor de mercado. O que é o valor de mercado? A gente vai pegar um número de ações que a WEG tem em circulação e vai multiplicar pelo preço que a ação está sendo negociada. Então a gente chega no valor de 143 bilhões. Então olha, aqui a gente já vai começando a formar alguns dados para a gente poder avaliar a ação. O valor de mercado da WEG é de 143 bilhões de reais. Mas se você observar aqui, o patrimônio líquido da WEG são 10 bilhões. Então, o patrimônio líquido é quanto que a WEG vale na prática. Na prática, ela vale 10 bilhões. A gente pegou os ativos, subtraiu tudo que tem de passivo, tudo que tem de dívida, sobrou 10 bilhões de reais. Só que o mercado está pagando para a WEG 143 bilhões de reais. Então ele está pagando muito mais do que a WEG vale. Por que isso acontece? Os investidores acreditam que a WEG tem um potencial muito grande de geração de receita, acreditam que a empresa vai continuar valorizando bastante, então por isso que ela vale o que ela vale hoje. Tem muita expectativa em relação à empresa. Por isso que ela estava... O patrimônio líquido dela é de 10 bilhões, mas ela está valendo 143 bilhões no mercado. Outro ponto importante aqui é que a gente já começa a entrar nos indicadores fundamentalistas, é o PL. O que é o PL? É o preço sobre o lucro. A gente vai pegar o preço da ação, que são R$ 68,29, e vai dividir pelo lucro dos últimos 12 meses da ação. Então, se a gente pegar 68,29 e dividir por 89 centavos, que é a soma do lucro que a WEG pagou nos últimos 12 meses, a gente vai chegar no número 76,51. E o que significa esse número? É basicamente o tempo em anos que demoraria para que a WEG reavesse o seu dinheiro. Então, seriam 76 anos que a WEG demoraria para poder reaver o dinheiro, considerando que a empresa vai continuar gerando o mesmo lucro e o preço também vai continuar o mesmo. Então demoraria ali 76 anos. E esse é um prazo bem grande se a gente for considerar um investimento, você reaver o capital que você aplicou, que você vai demorar 76 anos para reaver esse dinheiro. Mas o que acontece? Isso aqui tem muita expectativa dos investidores em relação às ações da WEG. Isso acontece porque o mercado está muito otimista com relação ao crescimento da WEG, em relação aos lucros futuros que a empresa vai pagar. Então, por isso que a empresa está com esse PL bem alto. Esse é um PL bem alto. Então, vimos aqui que PL é o tempo em anos que demora para o investidor reaver o seu capital. E a gente tem aqui o lucro por ação, que eu já falei, que é o lucro que a empresa pagou nos últimos 12 meses. E aqui a gente começa com outro indicador interessante, que é o PVP, é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, vamos primeiro aqui entender o que é o valor patrimonial por ação. O valor patrimonial a gente vai pegar basicamente o patrimônio líquido da empresa e vai dividir pelo total de ações. Então, o patrimônio líquido... Deixa a tela aqui. O patrimônio líquido da WEG são 10 bilhões de reais. Se a gente pegar 10 bilhões e dividir por 2 bilhões de ações que ela tem, a gente vai chegar no número de 4,94, que seria o valor patrimonial de cada ação. Seria quanto cada ação vale na prática. Então, o que isso significa? A ação da WEG, tirando expectativa futura, tirando tudo isso, ela valeria 4,94.
Só que o mercado, ele está pagando muito mais do que isso, ele está pagando R$ 68,29. Então o que é o PVP? Ele vai pegar o preço da ação atual e vai dividir pelo valor patrimonial para a gente saber quantas vezes a mais que o mercado está pagando sobre o valor patrimonial da ação. Então se a gente pegar 4,94 multiplicar por 13, a gente vai chegar no preço de R$ 68,29. Hoje eu vou encerrar esse vídeo e a gente já falou sobre esse primeiro quadrante aqui. No próximo vídeo eu dou sequência em relação a esses outros quadrantes e a gente vai evoluindo em relação à análise fundamentalista. Beleza? Então até o próximo vídeo. Um abraço.